Gente, vamos voltar para as informações da área policial? Uma maquiadora foi vítima de importunação sexual em um ônibus que fazia a linha Patos-João Pessoa. O acusado, um idoso do estado do Ceará, chegou a ser preso, mas depois de ser ouvido foi liberado na audiência de custódia. Ao vivo, a gente chama agora Glaucia Araújo para dar detalhes sobre esse caso. Glaucia, tá pronta? Caso absurdo, né? Caso absurdo que aconteceu aí num ônibus entre Patos e João Pessoa, essas linhas que fazem as viagens intermunicipais. No caso, foi Patos, João Pessoa. A mulher, ela estava dormindo. As informações dão conta de que a mulher estava dormindo. O homem, um idoso, onde já se viu, um idoso, mais de 70 anos. Glaucia, inclusive, quando ela estiver pronta, vai nos confirmar essa informação. Esse homem, ele sentou ao lado da mulher e se aproveitou que ela estava dormindo para se esfregar nela, para passar a mão, para se masturbar. Então foi assim, uma cena pitoresca, ridícula, colocou a mulher numa situação extremamente vulnerável e assim, quase que desesperador que a gente traga essas informações nos dias de hoje aqui na nossa Paraíba, mas de fato aconteceu. Acho que Glaucia está pronta agora, né, Glaucia? Você nos ouve? Bom dia, minha amiga, seja bem-vinda. Que absurdo, né? Que absurdo. A mulher, ela não pode ter a tranquilidade nem na hora desse deslocamento. Muito provavelmente estava vindo para a capital, de repente voltando para casa. Enfim, não sei, mas acabou vítima desse absurdo dentro de um ônibus. Bom dia, seja bem-vinda, Glaucia Araújo. No mínimo absurdo, viu, Oscar? Bom dia para você, amigo. Bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no Correio Manhã. Falar sobre um crime desse choca muito cada mulher, porque a gente também se sente vítima quando fala de uma situação como essa. Esse caso aconteceu na madrugada da segunda-feira. A maquiadora, de 28 anos, tinha vindo de casa, Cajazeiras, e vinha aqui para João Pessoa, onde ela trabalha. Quando chegou por volta das 2 e pouquinho da manhã, quando ela acordou, na verdade, esse homem de 69 anos estava violentando ela. Você já imaginou, mulher, você vem viajando em um ônibus, tudo escuro, numa madrugada, e de repente quando você acorda, você se vê vítima de um homem como esse? Ela, na mesma hora, ela tentou mudar de cadeira, ela mudou de cadeira, mas você acredita que quando ela levantou, que foi, pisou no pé dele, ele ainda reclamou. Ele foi para o banheiro, nessa hora ela foi lá para a frente do ônibus, seguiu para a cabine do motorista, conseguiu pedir ajuda. E aí a gente tem um vídeo que mostra exatamente esse momento de coragem dessa mulher. Porque como esse ônibus vinha com vários passageiros, os passageiros também queriam chegar em casa, queriam chegar no destino. Mas essa mulher que estava sendo vítima ali no escuro de um homem de 69 anos, ela precisava pedir socorro. E foi o que ela fez, vamos ver. Eu estava na poltrona 39. Enquanto eu dormia, tinha um homem se masturbando do meu lado e passando a mão nas partes íntimas. E ele pediu para eu ficar calada. Eu quero que ele se pronuncie aqui, aquele velho que tá lá na poltrona 39, viu? Enquanto eu dormia, ele passava a mão em mim a todo momento e ficava se masturbando. E eu quero que aqui o pessoal do Guanabara e vocês mulheres todos possam dar esse suporte pra mim. Porque a gente acordar e ser acordado de uma forma dessa, ninguém tem o poder de fazer isso com uma mulher. Ninguém. Ninguém sabe a dor que eu tô sentindo e o medo que eu tô das pessoas por conta desse psicopata. Ele tem que ser expulso, não existe não. Tem que chamar a polícia, ele tem que ser expulso. Ele é do meu lado, Pois é, quando todos os passageiros tomaram conhecimento do que estava acontecendo, eles apoiaram a maquiadora, inclusive as mulheres. E esse homem, depois, quando o ônibus para, ele tenta fugir. Ele pega a bolsa dele e tenta ir embora. É nessa hora que a maquiadora faz um novo vídeo e nesse vídeo ela mostra ele e acusa e diz que foi ele
que tinha praticado esses atos. Vamos ver. Ó, o psicopata que eu tô falando é esse aqui. É esse aqui, ó. Eu acordei, ele tava se masturbando e passando a mão em mim. Foi esse aqui. Olha pra mim, você vai assumir os seus erros, sim. Você quer que eu passe por louca? Você vai negar o que você fez? Vai negar? Pois você vai negar. Não. Tá bom. Você bateu pra polícia aí, tá bom. Não, a gente vai parar na Polícia Federal e vai ser resolvido. Não vai negar. Deve ter câmera no Vai, a câmera vai filmar o horário. Eu pisei no pé dele, ele pediu pra me calar que ele ia mudar de poltrona. Pois é, vocês viram aí que nesse vídeo os homens seguram esse idoso de 69 anos para que ele não fuja. E ela pergunta, você vai negar? E ele diz, eu vou negar. Mesmo ela com todas as provas e dizendo que ele tinha feito o que ele tinha feito enquanto ela dormia durante a viagem. Então esse homem foi levado para a delegacia, a maquiadora também foi para a delegacia, ele ficou preso, mas foi liberado. E por isso a gente veio agora conversar com a advogada Daiane Carvalho, é a advogada da maquiadora. E eu falo primeiro para vocês aqui que a gente gostaria de falar com ela, mas não é possível, porque ela continua muito abalada pela situação que ela viveu e a gente compreende muito. Bom dia. E agora, quais são os próximos passos? Bom dia, Gláucia. Infelizmente, ela não está conseguindo prestar qualquer tipo de esclarecimento. A vítima está muito abalada com tal situação, mas o inquérito está em tramitação. O delegado de polícia não finalizou. O resultado também da perícia, do exame de corpo de delito feito pelo acusado ainda não saiu, mas nós esperamos que toda a justiça seja feita. Tenho certeza que o delegado é competente para colocar todas as provas possíveis nesse inquérito. E após a finalização, o inquérito segue para o Ministério Público oferecer a denúncia. E já temos a distribuição que está na 2ª Vara de Patos. E esse homem, ele foi liberado? Vocês têm conhecimento de que ele fica por aqui, pela Paraíba mesmo, se já tem um outro caso? Nós não temos conhecimento acerca da vida pessoal do acusado. Ele é natural de Juazeiro do Norte e ela relatou que quando pegou o ônibus já tinha pessoas que estavam vindo do Ceará. Então não eram só pessoas daqui da Paraíba. E quando ela sentou na poltrona, ele estava no lugar dela, na poltrona de número 39. E daí ela explicou que tinha problemas, que enjoava bastante e pediu para que ele se retirasse. E ele, de forma abusada, grosseira, já foi o tratando mal e disse, vou me levantar, já tratando a vítima mal. Nessa hora ela foi para a janela, ele sentou-se ao lado. Inclusive, vale salientar que não estava registrado o nome dele naquele local. Estava registrado o nome de uma outra pessoa do sexo feminino. Então, ela não entendeu como que aquele homem foi parar naquela poltrona, se quando foi emitida a passagem, tinha outra pessoa ao lado dela. Inclusive, ela puxou a emissão, o bilhete da passagem, mostrou para ele, porque ele não queria se levantar do local onde ela estava. E ela acabou adormecendo durante a viagem e foi aí que ele se viu no direito que ele achou de praticar esse crime tão bárbaro. Sim, ela adormeceu durante a viagem, ela estava assistindo uma série e apagou. Ela dormiu, ela tomou uma medicação para relaxar e devido ser uma viagem muito intensa, ela queria dormir para trabalhar no outro dia e passou em média 40 minutos assistindo a série. Quando ela acordou, ela já se deparou com aquela cena terrível.
Ela ficou olhando por segundos, porque ela não estava acreditando no que ela estava vendo. Foi quando ela decidiu se levantar e o acusado pediu para que ela se calasse, para que ela não falasse nada. E foi quando ela teve a atitude de dizer que ela iria falar sim, que aquilo não era para estar acontecendo. Mas nós sabemos que à noite, todo mundo dormindo, essa viagem noturna contribui para que o ônibus fique silencioso, tudo escuro. Então aí foi uma situação ainda mais difícil. Ela entrou em crise de pânico. A vítima está em um estado psicológico muito abalado. Não é para menos. Muito obrigada, viu, pela entrevista. Obrigada a todos vocês. Logo mais ela estará melhor, vai se recuperando. Vamos lutar por justiça, Gláucia, porque nós sabemos que esses crimes contra a mulher, a misoginia, a violência de gênero, é algo que nos abala. Não só nós como mulheres, mas toda a sociedade. E é lamentável que a mulher ela não tem segurança, ela não tem nenhum tipo de respeito como mulher. Não generalizando, mas nós temos que lutar contra esse câncer. Nós temos que colocar, sim, atrás das grades, pessoas, homens que praticam este tipo de delito, acham que vão ficar isentos. E as mulheres ficam cada dia mais frustradas, com vergonha de se expor, com vergonha de ir atrás. E nós estamos aí para ajudar no que for preciso. E eu tenho certeza que a justiça fará o melhor. A gente também espera que isso aconteça. A gente vai continuar acompanhando todo esse caso para saber o desfecho. Muito obrigada. Olha, a gente, Oscar, tem uma nota aqui da empresa, a empresa Guanabara, que foi nessa empresa que a maquiadora vinha seguindo de Cajazeiras aqui para João Pessoa, e a Guanabara informou que quando tomou conhecimento do incidente de importunação sexual ocorrido em um de seus carros na Paraíba, o motorista chamou a polícia, que conduziu a vítima e o acusado e uma testemunha para a delegacia, onde o acusado foi detido. Em seguida, a Guanabara tomou as providências para que a vítima seguisse viagem em outro ônibus em uma classe superior. A Guanabara repudia veementemente esse tipo de crime, que é completamente contrário aos seus valores, princípios fundamentais, e está solidária integrantemente com a vítima. Essa foi a nota da Guanabara. E, Oscar, contar situações como essa, quando a gente é mulher, é muito difícil. É muito complicado mesmo, porque a gente sabe que somos vítimas. Somos vítimas, a gente precisa muitas vezes ficar calada, porque a vergonha até de dizer, de falar sobre esse caso é muito grande, porque muitas vezes as pessoas dizem que foi a mulher que provocou, mesmo em tempos como esse. Ainda existe isso, a gente ainda escuta muito: ah, você vinha de saia curta, ah, você vinha de short, ah, você teve um olhar diferente. E não é assim, sabe? A gente tem uma campanha de não é não e não é não. E essa mulher, quando ela vinha dentro desse ônibus e vinha dormindo, ela não estava sabendo nada que estava acontecendo. Tomou um remédio para dormir. Você já imaginou você acordar com um homem desse, praticando atos como esse, que você não sabe nem quem é essa pessoa, por que essa pessoa estava fazendo isso? Esses crimes, sim, eles devem ser mais rígidos, e esses homens, eles precisam sim pagar na justiça pelos crimes que praticam. Olha, é isso, Oscar. Esse é um desabafo, né? Porque toda mulher, ela sofre quando conta uma situação como essa, pode ter certeza. E eu volto com você. Ok, Gláucia Araújo, muito obrigado pela participação. Inclusive, agradeço aí a doutora Maiara, acho que é Maiara Carvalho, né? A advogada da maquiadora, que nesse momento representa... Daiane Carvalho.
Muito bem, a doutora Daiane Carvalho, que nesse momento representa a vítima. Agradeço demais a participação de vocês e os recados necessários que vocês nos trazem nesse momento. Obrigado, Glaucio. Olha, é um monstro. É um monstro. Mas às vezes eu fico com a impressão de que essas coisas acontecem por conta da percepção de impunidade que existe. O cara acha que não vai acontecer nada. E ele acha que não vai acontecer nada, primeiro porque existe essa percepção de impunidade e também por conta dos contextos que envolvem essas ações. A mulher que está numa situação completamente vulnerável, ela muitas vezes fica com vergonha, falta coragem, falta poder, força para denunciar. E essa maquiadora, ela foi muito da corajosa, ela foi braba. Ela fez o que era para ser feito num momento como esse, porque ao longo da história, muitas mulheres acabaram se indignando de forma silenciosa contra essas ações criminosas. E esse homem aí, que foi liberado após a audiência de custódia, infelizmente ele não permaneceu preso, mas a gente confia que o delegado vai fazer um bom trabalho e esse homem, ele precisa, no mínimo, de tratamento. E depois precisa cumprir uma sanção aí que seja severa, que seja justa, para que essas situações não continuem acontecendo. Eu fico feliz aqui de alguma forma também, porque as próprias pessoas que estavam nesse ônibus da Guanabara, que vinha do Ceará para João Pessoa, passando por Cajazeiras e passando por Patos, que as pessoas apoiaram essa mulher e conseguiram de alguma forma fazer com que esse homem não escapasse. E aqui fica até a minha provocação para a empresa, não só a Guanabara, mas para todas as outras empresas que fazem o transporte de passageiros pela Paraíba, pelo Nordeste, pelo Brasil, que intensifiquem as campanhas educativas, inclusive institucionais, entre os seus colaboradores, dentro dos ônibus para os passageiros. Não é não. As campanhas contra a importunação sexual. Recentemente nós trouxemos aqui no Correio Manhã, inclusive, que os eventos, a partir de agora, eventos patrocinados pelo governo do estado da Paraíba, eles precisam necessariamente, por uma questão de legislação, trazerem no corpo do evento as campanhas educativas contra a importunação sexual, que transformam mulheres vítimas e as colocam em situação de vulnerabilidade. A gente deixa aqui o nosso abraço, o nosso carinho a essa maquiadora, que ela possa se restabelecer o mais rápido possível e voltar para o trabalho dela, e que este homem, ele seja devidamente punido, que ele possa fazer um tratamento que sirva de exemplo para que situações como essa não se repitam.